devocionais da Bíblia toda em um ano. Hoje, Salmos 6 a 10. O Salmo número 6 é o primeiro dos salmos penitenciais de arrependimento. Este salmo é uma queixa a Deus e exibe não só apelo dirigido ao Senhor, mas também confiança em meio à angústia. Os primeiros versos mostram que Davi encontrava-se no corpo e no espírito profundamente atribulado. Havia uma interminável indagação, até quando, que aparece muitas vezes ao longo da Bíblia, e dessas 16 vezes estão nos Salmos. Neste salmo, Davi sente que Deus tem estado ausente dele, o tem abandonado, e por isso ele clama: até quando? Nos versos 8 a 10, há então uma mudança súbita. Agora o Senhor ouve e responde à oração de Davi. Por meio da oração, Davi acalma o seu coração e assim tem paz, mesmo diante da aflição. O propósito desse salmo é levar os fiéis, diante das enfermidades ou sofrimento causado pelo pecado, a clamarem a Deus com humildade, reconhecendo a sua misericórdia como a única esperança de restauração e livramento. Esse salmo aponta para Cristo no seu sofrimento. Assim como Davi clamou na angústia ao Senhor, Cristo também, ao ser pendurado na cruz, clama ao Pai com lágrimas e é ouvido por causa da sua piedade, da sua santidade. O ensinamento a nós é que em meio à dor e sofrimento, nós podemos clamar ao Senhor. Embora sejamos pecadores e mereçamos a disciplina do Senhor, sabemos que diante da disciplina podemos clamar ao Senhor e sermos ouvidos, pois Ele é gracioso. O Salmo 7 começa com uma indagação. Quem era Cush? A história de Davi com Cush não tem nenhum tipo de relato bíblico, mas podemos pressupor que era um problema comum, pois Davi teve muitos problemas com os benjamitas. E dessa forma, esse salmo mostra Davi clamando ao Senhor por justiça diante das falsas acusações contra ele. A estrutura desse salmo é bem clara e mostra inicialmente nos versículos 1 e 2 Deus como um refúgio seguro, alguém que Davi pode descansar. Dos versículos 3 a 9, a maior parte do salmo, Davi narra então o Senhor como um defensor justo. É quando ele clama por justiça, orando para que o Senhor age em seu favor. Em seguida, Davi aponta para o Senhor como um Salvador que é infalível, como alguém confiável, e por fim, ele encerra o salmo louvando a Deus. Este salmo ensina que o justo pode recorrer à justiça de Deus quando falsamente é acusado ou perseguido, confiando que o Senhor defende os retos de coração e julga os ímpios com equidade. Esse salmo também aponta para Cristo, pois ele também foi injustiçado. Ele também sofreu com falsas acusações. Mas Cristo, mais do que Davi, ele é verdadeiramente inocente e foi condenado injustamente, carregando a nossa culpa para que nós fôssemos justificados. A aplicação a nós é que devemos entregar nossa causa ao Senhor, sabendo que Ele julga com retidão e Ele estabelece a justiça no mundo. O Salmo número 8 é um salmo muito conhecido pela sua conexão com a criação. Neste salmo é como se Davi tivesse transformado o trecho final de Gênesis 1 em uma canção ao Senhor. Dessa forma, o início do salmo mostra a majestade de Deus. O Criador deve ser magnificado, pois ele colocou toda a criação em ordem. Em seguida, o salmo reconhece a insignificância do homem. Reconhece que diante de toda a criação o homem é pequeno. Contudo, não o afasta da sua dignidade. O homem ocupa uma posição especial na criação, pois ele é quem traz a imagem e a semelhança de Deus. Por isso, o homem reflete a glória de Deus de forma especial, pois ele governa como vice-regente do Senhor. E é justamente isso que Davi fala em seguida, mostrando que o homem tem um papel especial na criação. Ao homem foi dado domínio sobre o restante da criação, e assim ele deve agir para a glória do Senhor. E assim o salmo conclui com um novo louvor ao Senhor. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Este salmo leva a nós a contemplarmos a grandiosidade de Deus na criação e a honrarmos aquilo que Ele nos concede.
A revelação revela a glória do seu Criador, e nós devemos agir como bons mordomos, que agem para a glória do Senhor. Esse salmo, ele aponta diretamente para Cristo, pois esse domínio que o Senhor estabeleceu em sua palavra e que é refletido nesse salmo, só é possível na pessoa de Cristo. Cristo é o novo Adão, é o Adão que domina em perfeição, sem mais a mácula do pecado. Cristo é quem exerce o perfeito domínio sobre a criação de Deus. O Salmo número 9 estabelece uma ênfase no louvor ao Senhor. Ele começa com um cântico de gratidão por todos os benefícios do Senhor, por todas as suas maravilhas. Nesse salmo, Davi reconhece que os inimigos retrocederam. Ele reconhece que o Senhor agiu em seu favor e o socorreu. Nos versículos 7 a 10, Davi reconhece o governo do Senhor como um rei pastor, como alguém que governa com poder ao mesmo tempo em que cuida e sustenta dos seus. Nos versículos 11 e 12, Davi volta novamente ao louvor a Deus, que prepara para uma mudança de chave. Nos versículos 13 e 14, Davi, então, novamente apela pelo socorro do Senhor e, de novo, fala sobre a condição dos perversos e o seu destino. O propósito desse salmo é convidar o povo de Israel a dar graças ao Senhor diante do livramento já concedido, ao mesmo tempo em que prepara esse povo para se fortalecer em Deus diante dos desafios futuros, sabendo que o Senhor que cuidou no passado continuará cuidando do seu povo. A certeza do juízo é assegurada em Cristo, pois haverá um dia em que Cristo voltará para julgar o mundo. Como Paulo declarou no Areópago, Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. O Salmo número 10 é um dos poucos salmos em que não há um título, por isso alguns indicam que ele é uma continuação do Salmo 9. Nesse salmo, o autor então enfrenta uma profunda tribulação e se volta ao Senhor, sabendo que ele é uma fortaleza em momentos como esses. Os repetidos questionamentos de porquê mostram justamente a frustração do salmista diante dessa expectativa do socorro do Senhor. Repetindo a experiência de Jó, o salmista aponta para a soberba dos perversos, bem como o seu caráter. Ele se mostra frustrado diante do sucesso daqueles que fazem o mal. Então apela ao Senhor e também entoa um cântico, reconhecendo que o Senhor é sua única fonte de confiança. Esse salmo expressa a angústia dos crentes diante da opressão dos ímpios, e ele ensina esse povo a clamar ao Senhor pela sua intervenção, para que ele faça justiça. Ele também aponta para Cristo, justamente porque a justiça que nós tanto esperamos será realizada somente no retorno de Cristo, como vimos no salmo anterior.